sou Luciano Pérez. No domingo nós temos eleições em todos os municípios do Brasil e não esqueça que para que você possa modificar aquilo que você tanto reclama, você tem agora a oportunidade através do voto. Aqui não estou falando para você escolher o candidato da ideologia A ou da ideologia B. O que eu estou lhe dizendo é que você precisa aprender a participar deste momento democrático fazendo boas escolhas e, é claro, escolhendo aquele candidato que tem as melhores propostas e que você acredite que ele possa fazer a realização das mesmas. Eu tive um momento muito ímpar com a minha chegada aqui em São Paulo, quando, através de um convite de um núcleo de amigos que eu fui apresentado através do Álvaro Aoz, para que nós pudéssemos fazer aqui pela Rede Vivax de televisão a cobertura ao vivo das propostas dos ainda pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. E lá, ouvindo os candidatos, nós fizemos através da Rede Vivax de televisão a transmissão ao vivo, não só pelo nosso canal 334 da banda satelial KU, mas também pelo Instagram. Eu pude acompanhar e vivenciar um pouco mais desta interlocução entre aqueles que estão concorrendo às eleições em São Paulo com todos os empresários e cidadãos. Foram eventos, porque foram em datas diversas, super concorridos. Foi uma delícia de poder viver este momento da democracia brasileira na maior cidade da América Latina. Um ponto que me chamou bastante a atenção é que, independente da opinião de cada um dos empresários, todos os candidatos foram abraçados e recepcionados, independente daquele empresário que se assemelha mais com a ideologia A ou com a ideologia B. E quando eu perguntava aos dirigentes do Procentro o porquê de fazer esse debate numa época tão inicial, ainda quando as candidaturas não estavam oficializadas, e eles me responderam que era por isso mesmo, para que eles pudessem sentir o termômetro da vontade de cada um dos empresários no início dessa corrida eleitoral. Esse foi o motivo pelo qual nós não temos aqui as opiniões e as propostas do hoje candidato da Atena, porque naquela época ele ainda não tinha oficializado dentro do seu partido a sua pré-candidatura. As propostas, elas vieram assim de uma maneira muito gostosa e ao final de cada uma das propostas dos candidatos, os empresários, eles perguntaram para cada um dos, à época, pré-candidatos e hoje candidatos, as suas opiniões particulares a respeito dos mais diversos temas. Essas conversas com os empresários, vocês não terão aqui nos programas da Rede Vivax Televisão, que foram transmitidos na última quarta-feira, ontem na quinta e hoje na sexta, mas você poderá acompanhar nas mídias sociais da Rede Vivax de televisão e do Procentro essas conversas gostosas e amistosas entre todos aqueles que pensam no bem da cidade de São Paulo. Nós estamos hoje na sexta-feira, no domingo teremos as eleições, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Vivax de televisão dois gigantes, o Alessandro e o Fábio, já tiveram conosco na última quarta e na quinta-feira, falando a respeito desse momento político. Eu gostaria de saber, vocês que falavam, quando vocês conversaram com os pré-candidatos ainda, e agora acompanhando aí essa corrida eleitoral, pelas opiniões e pelas falas dos candidatos, mudou muito a postura, eles estão mantendo a mesma linha daquele início, as expectativas desse olhar para as propostas que foram realizadas continuam positivas? Gostaria que vocês falassem com todos os telespectadores da família da Rede Vivax. Eu acho que, na verdade, o debate ficou um pouco empobrecido por causa das discussões mais rasas e os debates acalorados e com falas muito pesadas. Então, os temas da cidade ficaram pouco aprofundados, até mesmo as propostas de cada candidato. É difícil de você conseguir tirar ali
realmente o que ele pensa e ficou mais a respeito da pessoa do que realmente o trabalho que ele pretende fazer. Então, por isso que é tão importante o trabalho que foi feito, que fizemos juntos lá atrás, e agora recuperando essas imagens, você consegue avaliar um pouco melhor o que realmente, de que forma que cada candidato pensa e de que propostas eles realmente têm. Que delícia. Bom, boa noite a todos. Eu concordo muito com o que o Fábio colocou aqui. Eu acho que nós não tivemos debates de proposta, efetivamente, exceto, aliás, não só a única, mas essa que nós fizemos no Bar Brahma, com a Vivax e todo o empresariado, através do Procentro. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns programas de TV e de rádio dos candidatos. Eu acho que não mudou muito, mas ganhou um pouco mais de musculatura algumas questões, né? O que é importante, né? Eles foram vivenciando, foram se aproximando mais, e eu acho que a cidade só tem a ganhar escutando as propostas efetivas de cada candidato. Por isso que hoje é um tema importante, questão de segurança. É importante que você esteja atento ao que o seu candidato, ou você que não tem candidato ainda, que escute efetivamente o que a pessoa está falando sobre aquele tema. Fábio, Alessandro, muito se fala a respeito de competência delegada, né? E o grande fato é que muito da população brasileira, muitos de nós, não sabemos diferenciar a respeito da questão de segurança pública e de segurança urbana. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito de qual é essa competência, quando falamos de segurança, a respeito de cada um dos prefeitos e dos municípios, até onde vai a extensão daquilo que eles podem fazer. Isso, esse debate realmente acontece porque muitos falam que segurança pública é exclusivo do Estado, que tem as suas polícias, polícia militar, polícia civil, mas a prefeitura pode contribuir muito através da GCM e de outros aspectos da segurança, porque a segurança não é só policiamento e não é só ostensivo. Você tem desde cuidado com a zeladoria, iluminação, câmeras e outros aspectos da segurança que são competência da prefeitura e que podem ajudar e contribuir muito. Até mesmo temas como locais que trabalham para o crime, e fechamentos, fiscalizações, tudo isso é um sistema que a prefeitura pode contribuir para ajudar muito na diminuição dos índices criminais e auxiliar muito o governo. Então, por isso, é importantíssimo saber o que os candidatos à prefeitura vão e pensam sobre segurança. Bem colocado pelo Fábio, e reforça a importância de cada vez mais a gente conseguir dialogar com todas as instâncias, né? Poder público, seja ele municipal, estadual e federal, cada vez mais nós precisamos dialogar sobre esse tema em especial que é segurança, porque é uma coisa que sistemicamente está imbricada no sistema, né? Então, existem legislações, por exemplo, que precisam ser modificadas, que estamos falando aqui da União, lá do Congresso, enfim, mas existem ações que a Prefeitura pode fazer. Então, a gente favorecer esse diálogo, essa intervenção e essa discussão para proposituras que gerem ações efetivas é bom para todo mundo. É muito importante nós olharmos o fato de que aqui nós estamos trazendo as propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Mas nós temos aqui nas eleições os candidatos a vereadores. E o grande fato é que existe uma grande importância e relevância das câmaras municipais até para que o prefeito consiga fazer um bom mandato. Gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito dessa importância da força do voto ao vereador. Quando o Procentro começou o trabalho, muitos projetos de leis foram enviados para a Câmara pelo Executivo, muitos que iriam afetar a região central, e por isso foi tão importante a gente começar o trabalho pela Câmara Municipal. Nós articulamos com alguns vereadores para debater esses temas que iriam afetar demais a região central, e com isso conseguimos melhorar algumas legislações e inferir sobre elas, e avançar na melhoria da região central. A articulação que também nós tivemos com esses vereadores depois para conseguir chegar até o Executivo também foi fundamental. Por isso o trabalho
de base dos vereadores para depois também conseguir uma articulação com o executivo é importante. Foi muito importante para nós que começamos ali atrás sem saber o que era um substitutivo, como é que você fazia as votações, e aprendemos muito com isso, e hoje conseguimos avançar e vemos a importância de, além de escolher bem um prefeito, escolher uma bancada e vereadores que realmente têm os princípios e os valores para melhorar a cidade. Nesse ponto, o Procentro continuou fazendo um trabalho e após escutar os pré-candidatos a prefeito, nós escutamos vários candidatos a vereadores para discutir exatamente esses temas que nós estamos colocando aqui, né? E foi muito importante para que o empresário, o munícipe, o morador do centro de São Paulo escutasse a opinião de cada vereador, porque é lá que são discutidas as coisas que vão discutir leis, coisas que vêm do executivo, enfim. Então é muito importante que você esteja muito consciente do seu voto, para que você vote assertivamente no vereador. Não pegar o papelzinho no chão, mas que você leia e entenda a proposta desse candidato, o que ele defende, para que depois a gente consiga cobrar e colaborar para que ele tire do papel aquilo que ele está se propondo a fazer. Eu já falava, quando fazia as transmissões ao vivo, no palco do Procentro, que existam mais procentros nesses centrões desse Brasil afora, que o Brasil é tão rico e ele é tão bonito. Nós não podemos esquecer de que nós estamos aqui em São Paulo falando de um dos maiores PIBs mundiais, de uma cidade que é maior do que muitos dos países da América Latina, de uma cidade que tem uma relevância no aspecto econômico, seja no cenário brasileiro, seja no cenário mundial. E quando falamos a respeito de São Paulo, nós falamos a respeito de grandiosidade, e todas as situações e temas, elas alcançam uma esfera muito maior do que muitas das vezes elas são. Nos últimos 5 anos, num período de pandemia e pós-pandêmico, nós ouvimos muito na mídia, e lá eu ainda morava em Florianópolis, a respeito da situação da segurança na cidade de São Paulo e a respeito do fato de que não vá para São Paulo porque você vai ser assaltado, porque vai ter um problema A, porque você vai ter um problema B. Ontem, no nosso programa, vocês comentavam a respeito do fato de que muitas das coisas a respeito de Cracolândia e assistência já foram encaminhadas e resolvidas, e que aquilo que ocorreu em virtude de um pós-período pandêmico, com tantas demissões, com tantas pessoas ainda buscando o seu caminho, já começa a ter um olhar diferente. Antes de nós adentrarmos nas propostas dos candidatos, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito dessa vivência desse período pandemia, pós-pandemia, e de como se tem hoje sido visto o centro de São Paulo. Ninguém sabia, bom, ninguém viveu uma pandemia antes, então já foi um evento diferente para todo mundo. O pós-pandemia também foi resultado da pandemia e trouxe desafios novos. Então, muita coisa mudou durante a pandemia, muita coisa, como eu disse, comércio de rua acabou tendo dificuldades por causa do comércio eletrônico, que por causa da pandemia começou a ter muitos adeptos, e foi uma mudança constante, ao mesmo tempo que também teve um prejuízo econômico para muitas pessoas, e muitas pessoas passaram por dificuldades, e o centro foi afetado diretamente porque todas as pessoas acabaram, de alguma forma, caindo ali no centro. E aí, todo esse quadro se consolidou, e aí você precisava começar a ter ações. E as ações, elas têm o seu tempo para acontecer, elas não são do dia para a noite. Elas precisam de estudos, programação, e aí todas essas ações começaram, e aí a gente começou a ver essa desordem que tinha acontecido, essa espécie de caos que aconteceu, começar a ter encaminhamentos, cada um para si, e hoje a gente já tem um centro muito mais organizado, essa desordem urbana diminuiu muito, está mais limpo e está encaminhado. Eu concordo plenamente com o Fábio, e o nosso papel como Procentro aqui foi justamente a gente criar uma unidade de pensamento em relação a todos os atores que convivem ou fazem o centro de São Paulo andar, né?
E aí nós tivemos um esforço muito grande, primeiro, de escutar o ponto de vista de cada um, escutar o ponto de vista dos vereadores, da prefeitura, do governo do estado, dos secretários, da União, enfim, para a gente tentar traçar um plano para sair daquele mote de desemprego, de desespero. O centro foi muito afetado, nós perdemos muitas empresas no centro de São Paulo, ruas extremamente famosas de São Paulo foram totalmente redefinidas. Então, o nosso olhar é o seguinte, putz, está posto daqui, como é que nós vamos fazer? E a ideia é o que faremos com essa situação. Então, essa questão de a gente articular, dialogar com muitas pessoas para traçar alguns planos, ela deu, isso que o Fábio colocou, agora um momento muito mais, eu não digo tranquilo, mas um momento muito melhor do que nós tínhamos, que nós vivemos na pandemia. E o mais importante foi o diálogo. O diálogo entre todos para caminhar em uma direção. E é por isso que também nós quisemos conversar com todos os candidatos para que, eventualmente, qualquer um deles que tenha sucesso também abra o diálogo para, eventualmente, qualquer outro problema ou qualquer outra situação que aconteça no futuro, também consiga abrir espaço para essa discussão, para esse debate, junto com os vereadores, junto com os secretários, e essa é a parte mais importante de tudo. Ou seja, todos os temas que discutimos aqui nos últimos dias são relevantes e importantes, mas o principal é, depois, sempre ter diálogo sobre todos eles. Nenhuma proposta está fechada e cada um tem a sua proposta, mas depois, se eles quiserem implantar, que abra sempre o diálogo com a comunidade, com o Procentro, escuta, faça as escutas com os vereadores e com todos. Que delícia. E com esse olhar do diálogo, do respeito e de começar a fazer um juízo de convicção para que você possa escolher o seu voto, que na última quarta-feira, quinta e na data de hoje, nós trouxemos a você que vota na cidade de São Paulo a perspectiva de poder ver o olhar das propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo sobre os mais diversos temas. Esse evento ele foi promovido pelo Procentro numa iniciativa única, na qual a democracia prevaleceu em todos os aspectos e em todos os pontos. Muita felicidade, muita alegria em todas as conversas, uma receptividade amistosa, um respeito múltiplo entre os cidadãos, entre os empresários, entre a comunidade do centro e cada um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É claro que agora nós vamos ouvir um pouquinho a respeito das propostas, a respeito de segurança urbana que foram ditas no palco do Bar Brahma, que é um dos palcos mais icônicos do Brasil e do mundo, e é um momento que eu já falava lá e costumo dizer, faz parte da história da cidade de São Paulo e faz parte da história do Brasil. Vamos às propostas da candidata Tabata a respeito de segurança pública, e uma das suas frases foi: o papel que a prefeitura tem que atuar é de articulação e de gestão. Vamos às falas e às propostas da candidata Tabata. Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que, diferentemente do que a gente já viu em outras gestões, para mim está muito claro que a pauta da segurança urbana é sim uma pauta da prefeita, é sim uma pauta da prefeitura. Sozinho a gente não dá conta. A gente tem 7.000 guardas, a gente sabe que existem atribuições legais, existe uma divisão entre prefeitura, governo do estado e por aí vai, mas a primeira coisa é ter um compromisso de que essa pauta entra na agenda da prefeitura com prioridade. A segunda coisa, até em referência ao que eu dizia, é entender qual é o papel que a prefeitura pode desempenhar, que do nosso ponto de vista é um papel de articulação e gestão. O que é isso? Se a gente olha hoje para o exemplo da Cracolândia, que a gente já vai falar sobre ele, a gente vê que não existe hoje uma articulação. A prefeitura joga para um lado, o governo do estado joga para o outro, inclusive com desrespeito aos trabalhadores que estão ali, porque São Paulo não tem hoje um único comitê, um único espaço que reúna os comandantes da GCM, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para dialogarem, para atuarem conjuntamente. Só para ficar claro para vocês o que é que eu quero dizer com isso. A gente sentou para conversar com a Polícia Militar. Tem grandes nomes junto com a gente. Coronel Zé Roberto, ouvimos recentemente o General Campos, Leandro Piquet e por aí vai. E uma das coisas que a PM me trouxe foi, Tabata, quando a gente olha para a lista de chamadas que a PM responde, a que está em número 1 é ruído. Se a prefeitura fizesse o seu trabalho
e respondesse às reclamações por ruído, a Polícia Militar estaria liberada para fazer o seu trabalho nas questões mais urgentes. Então, só para reforçar a importância da gente ter um canal único para receber esse tipo de chamado, mas, sobretudo, garantir que existe uma complementação dos esforços, que as informações de câmera que a Prefeitura vai ter estão sendo compartilhadas, que uma operação, uma investigação que está acontecendo está sendo compartilhada com esse comitê, que a gente está atuando de forma compartilhada e que a gente tem um compromisso de olhar para esses indicadores e cuidar desses indicadores. É da nossa responsabilidade também. Falando especificamente da região central, uma proposta que a gente vem trazendo é que a gente tenha um olhar para as regiões turísticas da nossa cidade e que a gente tenha, inclusive, uma inspetoria dentro da Guarda Civil Metropolitana responsável por essas regiões, como é aqui o miolo da região central. Até porque, se a gente quer fazer tudo o que a gente sonha, toda vez que eu sento para falar com algum setor, eu sempre digo, olha, eu tenho noção que se a Prefeitura não atrapalhar, a gente vai estar ajudando bastante. Então, vamos sentar para entender o que é que a Prefeitura pode fazer, pensando no fluxo específico de transporte naquela região, para que o trabalhador que sai de madrugada possa voltar para casa. Vamos entender que quando a gente fala de varrição e coleta, os horários de distritos como esse são diferentes. A gente não pode ter uma solução única para toda a região da Sé ou uma solução única para toda a cidade. Então, essa é uma proposta que a gente traz. Ter distritos voltados para essas zonas de interesse turístico, em que a gente possa sentar com quem atua na região e a gente possa entender a especificidade, a complexidade, de novo, trabalhando conjuntamente, estou aqui olhando o horário, com outros órgãos, com outras polícias, mas, sobretudo, ouvindo quem está na ponta, quem está sendo impactado. E aí, como eu já dizia, é claro que tem muito a ser feito com inteligência, com policiamento, nessas zonas mais quentes, que a gente sabe que tem mais criminalidade, mas eu acho que também tem muito a ser feito em termos de zeladoria. Se a Prefeitura cuida do ruído, como eu falei, a Polícia Militar fica liberada para cuidar de outras coisas. Se a Prefeitura entende que iluminação é segurança e que descarte irregular de lixo, que rua suja é insegurança, a gente também está dando uma baita contribuição. Então, vou ficando por aqui para respeitar o tempo, mas, do meu ponto de vista, desse time que a gente está juntando, o papel da Prefeitura é articular o que acontece no território, é garantir que as forças policiais estão remando na mesma direção, que todas as informações de inteligência que a gente tem estão sendo compartilhadas e que a gente está atuando conjuntamente, assim como Teresina fez. E eu vou encerrar aqui. Teresina conseguiu reduzir em 50% o roubo de celulares. Como? Com esforço conjunto. Com as operadoras de celular, com o Tribunal de Justiça, com o governo do Estado, fazendo um trabalho de rastreamento. Teresina conseguiu saber quando um celular que foi roubado teve uma nova linha ativada e foi atrás para recuperar esse celular, mas fez mais. Com esse trabalho conjunto de inteligência, Teresina está conseguindo mapear quais são os CNPJs envolvidos, para onde é que esse celular roubado vai. E quando a gente começa a entender o crime como um mercado, e a gente começa a sufocar esse mercado, a gente tem muito mais chance de enfrentar os problemas. O diálogo ele é muito importante e é essa excelência desse movimento do Procentro. Então, quer dialogar? Procura o Procentro, se associe, participe, isso é muito importante. Como já falava o Alessandro e o Fábio, o objetivo sempre primordial do Procentro foi abrir o diálogo com os pré-candidatos ainda, mas para que esse diálogo se perpetue entre o centro, entre o cidadão de São Paulo e aquele candidato que venha a ser o vitorioso nas eleições. Então participe, procure, se associe, não só reclame, afinal de contas, olha, de reclamação a gente está cheio, a gente quer pessoas que arregaçem as mangas e ajudem a construir uma nova cidade, uma nova história. Vamos acompanhar um pouquinho a respeito do tema segurança urbana, quais foram as propostas do candidato Guilherme Boulos. E uma das suas falas foi sobre o seu programa chamado Centro Seguro, que visa aumentar o policiamento do centro, se comparado com o Rio de Janeiro, que tem o mesmo número de policiais, sendo que São Paulo é muito maior. Vamos ouvir as propostas do candidato Guilherme Boulos. Bom, não é segredo para ninguém que a segurança hoje é um dos grandes temas da nossa cidade.
Qualquer pesquisa mostra, aliás, não precisa nem de pesquisa, conversar com as pessoas na rua. Outro dia, um amigo meu chegava em Congonhas para uma atividade, a primeira coisa que o motorista de Uber disse para ele, quando ele pegou o Uber em Congonhas, é: não use o celular dentro do carro. Essa é a situação aqui da cidade de São Paulo e particularmente do centro. Nós estamos pensando, nesse momento, em 3 propostas voltadas aqui, para o centro, para o tema da segurança pública. Um programa que nós estamos chamando de Centro Seguro, que significa aumentar o número de guardas civis metropolitanos, fazendo policiamento de proximidade nas ruas do centro. Hoje nós temos 7.060 agentes da Guarda Civil. Para que a gente tenha um padrão de comparação, o Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, tem 7.700 guardas. Nós temos uma defasagem. Nossa meta é fazer a contratação de ao menos 5.000 GCMs em 4 anos de governo, 1.250 ao ano, em concursos, para garantir esse policiamento de proximidade feito pela Guarda Civil Metropolitana. Uma segunda perspectiva é a perspectiva de uma força-tarefa para combater a receptação no roubo de celulares. Vocês devem ter visto, saiu no Fantástico, foi muito bem sucedido, o programa conduzido pelo governo do estado do Piauí. Eu tive com o governador do estado, Rafael Fonteles, para entender direitinho como é que eles reduziram em 60% roubos e furtos de celulares no estado do Piauí. Com uma atuação, fizeram uma parceria com as operadoras, todo celular tem aquele e-mail, né, o número de identidade do celular. Quando um celular que era fruto de roubo identificava num novo chip, a operadora informava, no caso, a Polícia Civil, e se fazia uma busca nesse celular. Mas o principal, e isso é uma atuação, sobretudo, de fiscalização municipal, é você fazer uma força-tarefa, que pode ser junto com a operação delegada com Polícia Civil, ou usando o próprio poder de polícia da Prefeitura e da GCM, para fiscalizar os comércios que revendem celular roubado. Quando você inibe a revenda por crime de receptação, multa, eventualmente fechamento desses comércios, você cria uma estagnação no mercado do crime. As pessoas roubam o celular porque elas têm para quem vender. Criar uma força-tarefa que atue nisso vai reduzir o principal problema de insegurança no centro, que é roubo e furto de celulares. E o terceiro tema está ligado à zeladoria. Existe uma teoria em segurança pública, usada em Nova York, usada em Medellín e Bogotá, na Colômbia, que teve associada a redução muito significativa de crimes violentos, que se chama teoria da vidraça quebrada. O que é a teoria da vidraça quebrada? Você tem um vidro quebrado no lugar e você não arruma, vai vir alguém quebrar a janela, vai vir alguém pichar a parede, vai alguém fazer necessidade no canteiro. Ou seja, um ambiente degradado promove mais degradação e insegurança. Por isso, nós acreditamos que segurança é GCM, é monitoramento, é atuação policial, mas é também uma atuação muito forte na zeladoria. Então, a nossa proposta é o que nós estamos chamando de um choque de zeladoria no centro da cidade. Como o centro é justamente o que você dizia aqui no começo, o lugar onde todo mundo se encontra, o lugar de convivência, o centro precisa ter uma atenção da zeladoria diferente do resto da cidade. Então, se a limpeza de rua é feita uma vez por dia nos outros bairros, no centro tem que ser feita 3 vezes por dia. Isso vale para o conjunto das atividades de zeladoria, mantendo o ambiente cuidado, limpo, aprazível, isso também iluminado naturalmente, isso também é um ambiente mais seguro. E termino, porque me restam ainda 30 segundos, e eu vou ser bastante rigoroso aqui no tempo, dizendo o seguinte, tem uma coisa que só ações de segurança não resolvem, tem a ver com a noite no centro. Eu sei que nós vamos tratar desse tema, mas queria dizer, se a gente mantém o centro apenas até às 6 da tarde, a noite do centro será esvaziada e insegura. Se a gente garante no centro uma noite atuante,
mais gente significa também melhores condições de segurança. E isso é a democracia, que delícia! E nós aqui da Rede Vivax de televisão, em conjunto nessa iniciativa e nessa parceria inédita com o Procentro, estamos trazendo para você as propostas dos candidatos à prefeitura da maior metrópole da América Latina. Então você não pode reclamar depois se votar errado. Afinal de contas, você pode escolher de acordo com as propostas que estão sendo apresentadas por cada um dos candidatos. Nós vamos para um rápido intervalo e retornamos já já com muito mais as propostas a respeito de segurança urbana dos candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Para te ajudar ainda mais, eu criei o jogo Domitor. Esse jogo simula caos, problemas no mundo e problemas no meio profissional. Você tem cartas que vão te trazer situações específicas dentro do seu trabalho, dentro da sua escolha, e que vão te trazer questões do mundo, tipo pandemia, alterações climáticas, etc. Coisas que acontecem quando a vida acontece. No meio desta bagunça, você tem as habilidades do domador para te ajudar a lidar com as coisas que acontecem. Então, a pegada do jogo é fazer você treinar essas habilidades, é fazer você reconhecer quando você usa uma, quando você usa outra, e entender que a autoliderança é muito importante para você se transformar no Domitor. Oi pessoal, eu sou Batista Alencar, estou aqui para te convidar a acompanhar o Arena Sertaneja na TV, todo domingo, aqui na Vivax TV. Vamos trazer especialistas e entrevistas para aprofundar o seu conhecimento sobre o agronegócio. Fique por dentro de todas as tendências e inovações, aqui na Vivax TV. Estamos de volta com a conversa a respeito desse momento democrático e as propostas dos candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo, agora falando a respeito de segurança urbana. Nós já ouvimos as propostas da Tabata e do Boulos e nós vamos agora, nesse bloco, ouvir as propostas dos candidatos Pablo Marçal, Ricardo Nunes e da candidata Marina. Antes de nós passarmos a palavra aos candidatos, eu gostaria, nós já estamos na sexta-feira, as eleições são no domingo, e eu tenho certeza que vocês têm uma experiência
expectativa de que tudo ocorra de uma maneira amistosa. Vocês já falaram a respeito desse diálogo aberto antes das eleições e do pós-eleições. Qual é o papel principal do Procentro nesse movimento? Bom, é sempre ser propositivo. A ideia é, obviamente, criticar quando for necessário criticar, mas de uma forma construtiva. A crítica pela crítica não resolve muita coisa, fica só no barulho. Então, continuar propondo, continuar debatendo, continuar construindo um centro melhor. Eu acho que, além disso, é ampliar a participação da sociedade em todos os níveis. E uma das formas de você ampliar a participação é você disseminar informação e conhecimento e conectar pessoas que talvez não tenham acesso a escutar um candidato, ou escutar alguma pessoa talvez seja importante na cabeça das pessoas. A gente tem essa facilidade de conectar essas pessoas e colocar frente a frente para que a sociedade amplie a sua percepção sobre a sua participação como munícipe. Eu acho que a gente tem esse papel aqui de disseminar, aproximar, catalisar e, principalmente, que a gente consiga, dentro do possível, canalizar energia em todos os sentidos para que a gente crie um centro cada vez mais próspero. E que, ao final de serem candidatos, prefeitos, vereadores, são pessoas. E são pessoas que não mordem, dá para conversar com elas. Essa é a mensagem que eu tenho, porque as pessoas às vezes ficam assustadas ou deslumbradas com o cargo ou com o status que ela tem. Mas no final das contas são só pessoas. E nós não podemos esquecer que é passageiro, né? É só um período de tempo, são só 4 anos. E daqui 4 anos vamos estar falando novamente a respeito de eleições, mas lembrando de uma forma muito gostosa a respeito desse momento emblemático da construção do Estado democrático de direito através da opinião nesse movimento realizado pelo Procentro. Quando falamos de segurança urbana, vamos ouvir agora as propostas do candidato Pablo Marçal, e ele falou a respeito do seu projeto, que ele chama de um projeto anticrime. Vamos ouvir o candidato Pablo Marçal. O tema número 1 de São Paulo é segurança pública. Aí você fala, não, mas a gente precisa... A cidade de São Paulo, com 12 milhões de pessoas, precisa de tudo. Nós estamos falando de um país, mas a segurança, vocês começaram com a pergunta 1, e, na verdade, é o tema número 1 que todo mundo tem pavor. E muitas pessoas, muitos paulistanos, estão mudando essa cidade por conta de segurança. Nós vamos implementar um negócio chamado anticrime, nós vamos associar com o governo do Estado, e nós vamos fazer como se fosse um jejum nessa cidade para combater crime. Triplicando o investimento, triplicando, minimamente, triplicando investimento em segurança, aumentando carros. Eu tenho uma vontade, quero ouvir vocês também, de traduzir a polícia dos Estados Unidos, essa polícia comunitária, que leva o nome ali em Orlando de xerife. A gente precisa de ter uma polícia com carros que são realmente carros fortes, não precisa ter 2 guardas juntos, coloca um só, transforma a viatura no escritório onde ele tenha legalidade de agir de forma administrativa e eficiente, de forma rápida. Não tem como a gente dispensar o uso de tecnologia. Na minha escolta particular, eu tenho um drone térmico, eu tenho um drone que tem alto-falante, nós vamos implementar isso aqui em São Paulo. E aonde tiver, qualquer lugar, onde tiver um índice ou um simples cheiro de crime, nós vamos implementar esse anticrime com muita tecnologia, vamos expandir isso, porque com 12 milhões de pessoas dentro da nossa cidade, não tem uma analogia que suporte o controle e o fluxo dessas pessoas. Então, nós vamos investir muito em tecnologia, vamos aumentar a guarda civil, né, a guarda municipal, vamos trazer um projeto, né, para vocês conhecerem. Eu não quero fazer o que dá na minha cabeça, eu quero mostrar que tem como. Como nós vamos fazer? No Brasil tem 5.557 cidades, até a última vez que eu vi, salvo o melhor juízo. No mundo tem um pouco mais de 30 mil. Por que que a gente não estuda as melhores práticas dessas grandes cidades? O Centro de São Paulo, para finalizar a resposta sobre segurança, vai contar com tecnologia, investimento da prefeitura em melhorar. A guarda hoje está com o Glock, está indo muito bem. Eu vi outro candidato, outro pré-candidato, criticando o armamento pesado que está chegando. Se a gente não investir na segurança aqui nessa cidade, nós vamos acabar virando um vizinho nosso, sendo tomado pela criminalidade. Então, aliar a tecnologia com aumento de efetivo,
essa pequena mudança, claro que a legislação da Guarda Municipal, a espinha dorsal é nacional, mas naquilo que tange ao poder público municipal, vocês podem esperar modernidade. Nós vamos controlar crime através de drone, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados, se você passar o limite de velocidade, drones chegam diante do carro. E a gente precisa fazer isso aqui. As pessoas que decidirem morar aqui, trabalhar aqui, visitar essa cidade, têm que sentir a maior segurança. Nós não somos o povo mais rico desse país, em relação à economia. Não faz sentido a gente não ser o povo mais seguro. Se tem riqueza, tem que ter segurança. Perfeito, candidato. Candidato, a segunda questão é sobre bens tombados. É sabido que a região central possui a maior concentração de bens tombados. Diante disso, quais são as abordagens de seu eventual governo sobre o tema? Os bens tombados, eles têm um pequeno problema, que é o gasto na reforma. Eu também sou do setor imobiliário, eu amo reforma. Se vocês me derem a chance nesse ano de ser o zelador dessa cidade, que para mim o prefeito ele é o zelador da cidade, ele tem que gostar de gente e de uma cidade limpa, organizada. Nós vamos ter que trazer parcerias público-privada, por quê? Se você chega a gastar de 6 a 7 vezes mais na questão da reforma desses patrimônios que são tombados, eu quero saber quem que tem vontade de investir num negócio desse com baixo retorno. Com esse tanto de morador de rua, é uma situação que ninguém dá conta de resolver. Tem aqui alguém que foi secretário agora, deixou a secretaria do governo do estado, Felipe Sabará, um dos grandes nomes, já foi candidato a prefeito na última eleição. Eu convidei ele para ele ajudar ele é o coordenador de campanha nosso em relação ao plano que a gente vai construir, que é o nome SP50, que vai ser apresentado em 5 de agosto. Esse SP50, eu coloquei esse nome porque em 4 anos nós vamos levar essa capital para 2050. Tecnologia, processos, gestão, nós vamos fazer todas essas coisas. Em relação ao centro, eu quero pegar as melhores práticas ali da Europa e trazer uma diversidade cultural para cá, do mesmo jeito que você me levou, Sabará, na Galeria do Rock, que parece que a gente está dentro dos Estados Unidos, de tamanha organização que eu vi naquele lugar. Cadê o líder dessa? Está aqui, ó. Uma salva de palmas. Como é que é o nome dele, Sabará? Toninho? Toninho, por favor, gente, uma salva de palmas para o Toninho. O Toninho, fiquei realmente impressionado com o trabalho que você fez ali, no lugar onde estava completamente perdido, você não desistiu, fez todo mundo acreditar, você tem ali uma organização que não parece com o ambiente do centro da cidade. Então, ali você me fez acreditar que tem como restaurar esse centro, tem como organizar, tem como a gente pegar as melhores práticas de gestão e a gente realmente recuperar esse centro da cidade. Em relação aos imóveis que são tombados, a Prefeitura de São Paulo, dentro das suas competências, vai subsidiar a maior quantidade de recursos já vistos para a gente recuperar o centro. Por quê? O centro é o coração. Em 1554, no dia 25 de janeiro, nós começamos essa cidade com uma oração, os 13 jesuítas ali orando e colocando o nome nessa cidade. O batismo dessa cidade é o apóstolo Paulo. E a gente tinha que recuperar todo dia. As grandes companhias mundo afora têm um método de todos os dias voltar no day one, no primeiro dia da fundação. O que garante as maiores companhias do mundo e os maiores governos do mundo usam isso? Eles focam no propósito daquele lugar. Por que a homenagem dessa cidade é do apóstolo Paulo? Para você entender. Não vou falar de religião, estou falando de história. O apóstolo Paulo sozinho é o cara que não andou com Jesus por 3 anos e meio, os outros andaram. Ele andou 3 dias. E 3 dias foi necessário para mudar a vida dele para sempre. O que ele fez? Hoje o Novo Testamento, desculpa eu entrar nesse assunto, às vezes é proibido, né, as pessoas falarem diversos assuntos. Eu acredito que a liberdade faz com que qualquer pessoa fale daquilo que quiser. Eu amo a liberdade por causa disso. Então me suportem, pelo menos para dar um exemplo da nossa cidade. O nome da cidade é Paulo. Paulo vem de apóstolo, apóstolo significa enviado. O que significa isso? Os melhores povos da terra se encontram aqui nessa cidade. Aqui é a cidade onde mais tem italiano no mundo, depois da Itália. Aqui é a cidade mais nordestina do mundo. Nenhuma cidade no Nordeste tem mais nordestino do que São Paulo. Significa o quê? O povo mais pujante do mundo, que é trabalhador como ninguém, pujante, forte, está aqui e ajudou a construir essa cidade. Os italianos são excelentes no que fazem.
Os árabes nos ensinaram a fazer comércio. Não tem ninguém melhor que os árabes no comércio. Os israelitas, eles nos ensinaram tecnologia e todo esse sistema bancário mundial. Você pega os japoneses que estão aqui, nos ensinaram a criatividade. Não tinha ninguém da década de 90 que barrava ou chegava perto dos japoneses. Os chineses conseguiram dar uma inversão absurda no cenário político mundial. Para quem não sabe, na década de 90, os chineses, a China tinha um PIB menor que o do Brasil e hoje está encostando nos Estados Unidos. Eles provocaram uma realização absurda com inteligência artificial, com gestão, com infraestrutura. É o que nós vamos fazer. Finalizando a resposta, nós vamos subsidiar, porque se não subsidiar, não há quem possa reformar o centro da cidade. Eu posso garantir para vocês que nós vamos fazer isso. Subsidiar com dinheiro, nós temos um orçamento da cidade de São Paulo de 111 bilhões de reais. E nós precisamos de pegar o coração da cidade, aonde aconteceu a inauguração, a homenagem a esse homem. Nós temos que restaurar a cidade de São Paulo a partir do coração dessa cidade, que é o centro da cidade. O marco ali. E aqui eu deixo esse recado para vocês. Essa cidade só é a mais poderosa e mais potente do hemisfério sul, porque os melhores povos se encontram aqui. Todos que quiseram prosperar saindo de suas terras vieram para cá e nós vamos dar uma resposta para essas pessoas do passado. Dói o coração andar no centro dessa cidade e vê-la um lixo. Ver o descaso com tanta gente na rua, ver tanto xixi, ver tantas fezes jogadas no meio da rua, ver todos os prédios em depredação, ver tantas invasões, tudo falta de gestão, disposição e energia do poder político. E eu tenho certeza que um político que entrar, o próximo que assumir essa cidade, ele entrar e tiver aliado com o empresariado, eu tenho certeza que nós vamos levantar a maior quantidade de doação, não só em parceria público-privada, mas em doação direta. Vocês podem contar comigo para isso. Nós vamos resolver o centro da cidade e o tombamento não vai ser um empecilho, vai ser o quê? Vai ser aquilo que defende... Candidato, finalizando o seu raciocínio, desculpa. Bom, não, já está finalizado. Então tá bom. Eu emocionei aqui, desculpa aí, viu, gente? Obrigado. Inúmeros projetos, inúmeras propostas, cada candidato com seu plano de governo, e isso é fantástico para que você possa fazer a escolha e votar de uma forma muito consciente agora, no próximo domingo. Vamos ouvir as propostas do atual prefeito e também candidato Ricardo Nunes acerca do tema segurança pública. E uma das suas falas mais emblemáticas foi que ele vai fixar numa parceria com o governo de São Paulo, com uma guarda muito bem armada. Vamos ouvir as propostas do candidato Ricardo Nunes. Olha, todas as pesquisas que a gente faz de todos os institutos colocam a segurança pública como o tema mais preocupante da população. Não diferente seria dos comerciantes aqui do centro. A gente já tem feito muitas coisas. Tem algo que vocês vão ver, eu repeti aqui por vários momentos, de que nenhum dos pré-candidatos, com respeito a todos, vai ter uma parceria tão afinada como, no meu caso, com o governo do Estado. Por que eu faço questão de ressaltar isso? A gente tem que ter as ações da Prefeitura associadas às ações do Estado. Segurança pública, constitucionalmente, é uma responsabilidade do Estado. Mas uma cidade de 12 milhões de habitantes, outro dia eu recebi lá o presidente da Croácia, e foi muito bacana, porque eu não fui receber, então, quando é um chefe de Estado, aí vem aquelas motos, aquele pessoal com aquelas penas, aquela coisa toda, tapete vermelho, a gente conversando, quantos habitantes tem a Croácia? 3 milhões e meio. Falei, pô, é menor do que a minha Zona Norte. Então, o que é? A gente está falando da cidade de São Paulo, nós estamos falando de um país. Meu papai chegou de Portugal com 14 anos, Portugal tem 10 milhões de habitantes, nós temos 12. Então, você não vai deixar de atuar na questão da segurança, tanto é que eu vou relatar aqui para vocês o que nós estamos fazendo em parceria com o governo do Estado. Nós temos a nossa Guarda Civil Metropolitana. Então, primeiro, acho que é bom a gente deixar claro quais são os posicionamentos. Eu defendo abertamente, sempre defendi e, tocando a Prefeitura de São Paulo, eu agi com aquilo que eu acredito, que é uma Guarda Civil Metropolitana preparada, bem armada, que possa atuar verdadeiramente, não só ficar figurativo. Eu já vi pré-candidatos falando, não, o Rio de Janeiro tem o dobro do efetivo da GCM, mas anda desarmado, adianta o quê? Então não adianta nada.
Aqui não, aqui a gente fez o concurso público, eu coloquei ano passado mais 1.000 GCMs, esse ano 500, vou chamar agora mais 500. Hoje nós temos 7.099 guardas civis metropolitanos e a gente está ampliando a presença do policiamento na cidade, em especial aqui no centro, também com a parceria com o Governo do Estado através da Operação Delegada. Nós fizemos um aumento do valor que a gente passa para a Operação Delegada, inclusive a Operação Delegada foi criada por aquele gênio ali, o Gilberto Kassab, que nos dá a honra de estar aqui presenciando essa conversa. Foi o Gilberto Kassab que instituiu a Operação Delegada e que a gente tinha, como eu estava comentando com vocês, 400 policiais militares na Operação Delegada. Hoje nós temos 2.400 policiais militares na Operação Delegada. Além da questão do aumento do efetivo da Polícia Militar, que o próprio governador colocou, daquilo que a Prefeitura de São Paulo tem dado a sua contribuição nessa operação, para a área do centro, por exemplo, a gente ainda adiciona 30% e ainda criamos, que é o inovador, o adicional noturno de 20%. Porque a gente não conseguia fazer de noite, então a gente colocou um adicional a mais, para poder atrair. A gente não conseguia preencher as vagas da Operação Delegada. Hoje, a gente tem mais policiais militares querendo participar do que tem disponibilidade de vaga. Então, a gente mudou esse cenário. Outra questão fundamental, só voltar um pouquinho na GCM, que eu acho que é importante, a questão da valorização. Nós demos um aumento para a Guarda Civil Metropolitana de 74% na inicial. O valor que eles recebiam adicional por trabalhar em situações especiais, por exemplo, o Centro, o IOP, o IAMO, enfim, essas operações, eles tinham um adicional de R$150 por mês. A gente passou para R$1.700. Equipamos tudo que era 22, estilingue, a gente tirou tudo isso aí. Colocamos automática, armamento pesado, com treinamento. Então, hoje, a Guarda Civil Metropolitana ela tem motivação para trabalhar. Ela tem equipamento, ela tem carro novo. Eu estou recebendo agora mais 280 veículos, 230 normais e 50 elétricos. Deve estar, já encomendei, está para chegar. Então, a gente vai ter um outro patamar, 5 minutos é muito pouco, hein? Outro patamar da Guarda Civil Metropolitana. E eu não poderia deixar de falar, nos meus 1 minuto finais aqui, da questão do uso da tecnologia. Nós contratamos, é uma pena que eu demorei 1 ano para conseguir assinar o contrato, porque era o PSOL entrando com a ação, era a Defensoria Pública, era Ministério Público, era Tribunal de Contas, mas enfim, a gente conseguiu superar e conseguimos fazer a contratação do Smart Sampa, que vai ser o maior programa de monitoramento da América Latina, talvez do mundo, porque a gente pegou tudo que tinha de tecnologia nas grandes cidades que melhoraram a sua questão de segurança e trouxemos para esse programa nosso. Por exemplo, inteligência artificial, reconhecimento facial, identificação de placa com registro de roubo e furto. Nós vamos ter 20.000 câmeras na cidade. Já tem instalado mais de 12.000 câmeras. No dia 4 ou dia 5 eu vou apresentar para vocês a central de monitoramento, que vai ser na rua 15 de novembro. Acabou o tempo. Deixa eu rapidinho, depois você desconta do próximo. Pode deixar, prefeito. Vai ser na 15 de novembro. Eu ia fazer aqui no prédio dos Correios, porque está aí abandonado esse prédio, só tem uma agência ali no térreo. Na gestão passada, do presidente passado, eu ia comprar esse prédio por 74 milhões, aí mudou o presidente, aí o presidente do Correio me procurou e falou que não ia vender mais, porque os funcionários têm um amor pelo prédio. Eu falei, mas eu não vou demolir o prédio, eu vou dar uso ao prédio. Enfim, uma complicação danada, a gente perdeu tempo, mas dia 4 ou dia 5 a gente inaugura a central de monitoramento. Nós vamos ter o maior sistema de monitoramento do nosso país, da América do Sul. Serão 20.000 câmeras, que vai dar um outro patamar do nível de tecnologia para auxiliar os agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana na segurança da cidade. O grande fato é que, independente do candidato que você venha a escolher, é muito importante, como já falava o Alessandro e o Fábio, acerca do diálogo aberto, acerca da participação inclusiva de todo cidadão paulistano. E não só paulistano, porque mora em São Paulo e vota em São Paulo, de todo cidadão que ama a cidade de São Paulo, trazendo propostas com um olhar do foco do crescimento. Esse foi o grande objetivo
positivo desse movimento do Procentro, nesse movimento democrático e nessa conversa com todos os ainda pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, mas hoje candidatos. E quando nós recebemos uma ligação nessa semana do Procentro para que nós pudéssemos trazer essas propostas agora, nas vésperas das eleições, é o olhar muito enfático do cidadão e do empresário a respeito daquele que foi um programa tão rico, que foram conversas tão ricas para poder ajudar a você, eleitor da cidade de São Paulo, a votar de uma forma consciente. Independente do candidato que venha a governar essa, que é a maior economia da América Latina, você pode ter certeza que você pode contar com a Rede Vivax de televisão e com o Procentro para que todos juntos e de mãos dadas possam construir uma São Paulo ainda melhor. Vamos ouvir as propostas da candidata Marina a respeito do tema segurança urbana. E uma das suas propostas mais emblemáticas é anotar o tolerância zero para roubos e furtos na cidade de São Paulo. O tema da segurança pública no centro da cidade vai ser tratado da mesma forma do resto da cidade, tolerância zero. A prioridade do meu mandato vai ser assegurar que todos nós possamos andar com o celular na rua. É inacreditável o que a gente está vivendo hoje. É inacreditável. E a banalização disso, como se fosse natural. Eu lembro que eu estava indo buscar minha filha no Parque Ibirapuera, ela estava com meu pai, estacionei o carro, estava a pé, 2 rapazes armados, 2 criminosos, me abordaram com meu marido, levaram celulares, voltaram, ele errou a senha, colocaram ele no chão, voltaram, arrancaram a medalhinha. Foram e voltaram 3 vezes, em plena luz do dia, num lugar super movimentado. Gente, isso não é sensação de insegurança, é certeza absoluta. E é isso que a gente está vivendo no Brasil, infelizmente. Então, acho que o primeiro ponto é isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter ninguém na prefeitura que ache que bandido é vítima da sociedade. Isso é um verdadeiro absurdo com aquelas pessoas que ralam para mudar a vida. Então, o ponto é isso, a vítima aqui é a sociedade. Então, a gente tem que adotar, sim, uma política de tolerância zero. Isso é muito importante. Então, como que a gente pretende fazer isso? Hoje, desse orçamento, que é praticamente o 3º maior do Brasil, hoje o orçamento da cidade de São Paulo ele é igual ao do estado de Minas Gerais, com seus 800 municípios, R$1 em cada 100 é gasto com segurança. Desculpa, mas isso não pode ser prioridade. Não tem como, se essa é a primeira pergunta que vocês fizeram. E eu rodei os 4 cantos da cidade. É a primeira pergunta sempre. Sempre. Em todos os lugares. Se isso é prioridade da população, como é que você vai gastar 1% do orçamento com isso? Então, começa por aí. Falam que esse é um papel principalmente do Estado. Sim, sem dúvida, o Estado é importante. Mas, hoje, as guardas civis metropolitanas são reconhecidas como, sim, polícias municipais. E, assim, elas devem agir. Então, o primeiro ponto é, vamos triplicar esse orçamento, multiplicar por 3. E eu gosto de orçamento equilibrado. Eu acho que nossa carga tributária em São Paulo é um absurdo, a gente pode cortar bastante, mas não aí. Se tem uma função básica de governo, é promover a segurança da população. Segurança e lei igual para todos, aquilo que o Brasil falha completamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, dentro disso, dobrar a Guarda Civil Metropolitana, equipar, melhorar a infraestrutura. Então, isso é fundamental. Investir em inteligência artificial. Está sendo feito mesmo um novo programa de câmeras pela cidade. Eu espero que, de fato, seja inteligência artificial, não burrice natural, como as últimas, que levavam imagens do nada para lugar nenhum, ou que não sejam instaladas, como foram aqui no centro da cidade, antes da infraestrutura, e foram roubadas, obviamente. Quando não é o nosso dinheiro, é sempre mais fácil, né? Mas a gente precisa realmente investir nisso. Hoje, com a tecnologia e com o dobro do efetivo, eu tenho certeza que a sensação de segurança na cidade vai mudar. E aí, gente, aqui no centro tem que ter uma atenção especial, sem dúvida. Precisa de mais gente aqui. Então, desse total, óbvio que mais pessoas vão ser alocadas aqui. O outro ponto é que hoje, 1 em cada 3 guardas,
estão em funções administrativas. Eu não quero guarda civil metropolitano dentro do escritório. Ele tem que estar na ponta. Aliás, a gente fez um plano em que a gente reduz as 35 secretarias para 15, para que não tenha um monte de gente em função administrativa. Para que a gente tem que ter uma secretaria dos mananciais? O cara tem que estar na ponta cuidando do manancial. Entendeu? A mesma coisa o guarda. Não tem que fazer função administrativa, tem que estar na rua fazendo ronda. Eu quero guarda municipal fazendo ronda nos pontos de ônibus, na hora que as pessoas vão e voltam para o trabalho, está escuro, na porta das escolas, na hora que os pais vão levar e buscar seus filhos. Então, o plano é esse. É tolerância zero de fato. Tem muito município que está fazendo isso, que teve, aqui dentro do estado de São Paulo, que teve resultados impressionantes, queda de 50%, de 80% no número de roubos. Então, é possível fazer. Agora, a gente precisa adotar aquilo que já foi adotado e que dá certo. Gratidão a todos os candidatos que foram aos palcos do Bar Brahma e, dentro do seu tempo, conversaram com a sociedade, conversaram com o Procentro, debateram ideias e trouxeram as suas propostas. Esse foi um momento bastante grandioso para a Rede Vivax de televisão. Eu acredito que foi um momento bastante grandioso também para o Procentro. Vote de forma consciente. As propostas, elas estão aí. Se você perdeu o programa de ontem ou de ontem e quer ainda assistir às propostas dos candidatos, corre no YouTube da Rede Vivax de televisão. Todos os programas estão lá para que você possa ver e rever e, assim, dentro das mais diversas opiniões, poder fazer o juízo de convicção e escolher o seu voto. Deste mesmo modo, as pequenas pílulas das falas dos candidatos a respeito de todos os temas estão nas mídias sociais da Rede Vivax de televisão, na qual você pode assistir e reassistir todas as propostas a respeito dos mais diversos temas que foram trazidos pelo Procentro para que os candidatos pudessem apresentar as suas propostas. Eu gostaria das considerações finais de vocês, das expectativas sobre as eleições, e de como, após eleições, o Procentro vai lidar com cada um daqueles que perderam as eleições e com o candidato vitorioso. Bom, acho que a primeira coisa é agradecer a você, Luciano, a Vivax, que deu a oportunidade de transmitir esse debate que ia ser local e que se tornou aí nacional ou mundial, né? Bom, a gente continua acreditando que essa é a melhor opção, ou seja, a escuta, conhecer, se aprofundar para que tenha o voto mais assertivo. Então, a gente agradece, o Procentro agradece, eu sou o vice-presidente, em nome do Marconi, que é o presidente da associação, em nome de todos os diretores e associados. Obrigado. Eu também queria te parabenizar, Luciano, pelo belo trabalho, pela Rede Vivax, pela transmissão, pela disseminação. Eu acho que nós temos um papel muito importante nesse domingo, portanto, vote consciente, analise as propostas, reveja no YouTube caso tenha dúvida, ok? Porque nós, passando essa fase, nós vestiremos a camisa do candidato ou do prefeito que lá estará, ok? E nós continuaremos, independente do candidato que venha ganhar, nós continuaremos como Procentro, colaborando, propondo medidas, participando efetivamente, mobilizando o empresariado, mobilizando o munícipe para que a gente tenha um centro cada vez melhor. Que delícia, vocês são gigantes, o movimento de vocês é gigante. Eu falava, quando das transmissões ao vivo, para que muito mais Procentro se crie em todas as cidades desse nosso Brasilzão, que é lindo, que é maravilhoso. Agora você pode ter uma certeza. Quer vir para São Paulo? Venha. Em São Paulo você vai encontrar o melhor de tudo que você acompanha a nível mundial. Em São Paulo você tem todas as culinárias, você tem todas as culturas, você tem todos os sorrisos. São Paulo é uma cidade que te abraça. E, é claro, vindo a São Paulo, não esqueça de visitar esse centro, que é, sem sombra de dúvida, um dos mais bonitos do mundo.
E lá você certamente vai conseguir encontrar esses sorrisos maravilhosos de todos esses empresários que lutam todos os dias pelo Procentro, mas que, acima de tudo, fazem a cidade de São Paulo muito mais bonita e muito mais feliz. Vote consciente. Nós ficamos por aqui, mas fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão. Que é isso? É a programação que é feita pela união das famílias para a família. Gratidão pela sua audiência, gratidão por estar conosco e fique ligadinho aqui em toda a programação da Rede Vivax de televisão. Até mais.